Olá, amigos do comércio exterior, bem-vindos a mais uma aula do Smart Comex. Dando continuidade à aula anterior, onde fizemos o lançamento dessa cotação, cadastramos ela no sistema. Nessa aula, nós vamos cadastrar os equipamentos, aqui os volumes utilizados, as taxas e vamos imprimir a cotação para envio para o cliente. Nesse momento aqui, nós já cadastramos toda essa parte principal aqui, onde a gente trata dos dados básicos, né, das informações gerais da cotação, origem, destino, quem é o cliente, quem são as partes envolvidas. E nesse momento, então, nós poderíamos ter duas opções, né? Nós poderíamos ter dois caminhos a tomar. O primeiro deles seria informar aqui quem que é o usuário responsável pelo pricing nessa cotação. Tá? Então eu poderia informar aqui quem que é esse usuário responsável pelo pricing e alterar o status dessa cotação para pricing. Feito isso, o sistema salvando, né, dessa maneira a cotação, o sistema iria gerar uma notificação aqui para o usuário ali definido como usuário do pricing, pedindo que ele seguisse ali com as cotações de compra, né, para aquela rota, para aquele equipamento que a gente deixou pré-determinado para ele. Existe também uma outra opção, que seria nós mesmos cadastrarmos tudo. Depende muito do tamanho de cada empresa, do quanto cada empresa está departamentalizada ou não. Então nós vamos fazer aqui a segunda opção, onde nós vamos fazer tudo. Tá? Sempre importante lembrar que na primeira opção você pode alterar o status para pricing, encaminhar isso para o usuário do pricing que está definido aqui embaixo. O usuário do pricing, depois que ele fizer as cotações de compra, ele vai retornar essa cotação para o status de aberto. E aí o seu usuário que fez o lançamento da cotação, que é ali o representante comercial daquela cotação, vai receber essa cotação de volta para terminar o preenchimento. Informar as vendas, né, baseado ali nos valores de compra definidos pelo pricing, informar as vendas e encaminhar isso daí para o cliente, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos seguir com a segunda opção. Então eu vou lançar um volume aqui, ó, na mesma posição sempre, vou lançar um volume, adicionar. Vou cadastrar um 20 dry, tá, gente? Bem simples, uma cotação bem tranquila, não vou informar peso, não vou informar absolutamente nada sobre ele, só deixar o volume 20 dry cadastrado. Nós vamos cadastrar algumas taxas, né? Nós já temos aqui uma desconsolidação. Lembrando aqui, ó, a gente poderia importar taxas, tá? A gente pode escolher aqui um escritório qualquer, não necessariamente precisa ser da MSC Santos que a gente está usando, pode ser de outra MSC, pode ser de outro armador, então a gente poderia escolher, eu vou utilizar esse armador aqui, ó, vou importar as compras desse armador aqui, ó, BLFI e THC. Eu sou obrigado aqui a selecionar o local, que é no destino, e selecionar se ele é prepaid ou collect, tá? Então ele é collect, vai ser uma taxa cobrada aqui no destino. E aí o sistema me permite importar essas taxas. Nesse momento em que eu vou importar as taxas, o sistema me pergunta se eu quero adicionar essas taxas como repasse para o cliente, eu vou falar que sim. Então ele já vai lançar para a gente compra e venda disso, reduzindo aí o tempo necessário para criar a cotação. Então nós estamos em uma cotação em que a gente tem repasse do BLFI, repasse da capatazia, uma desconsolidação a nosso favor e agora nós vamos lançar o frete. Tá? Então, para lançar o frete a gente precisa escolher se é compra ou venda. Eu vou começar como compra, de frete, collect, a taxa que a gente vai lançar é o International Freight, tá, gente? Não existe a taxa frete internacional, eu não recomendo que vocês cadastrem ela, utilizem International Freight. Ela é por container, ó, o próprio sistema já definiu ali, ó, por container. Quantidade, a gente não precisa informar, o sistema vai calcular automaticamente. Vamos pagar isso para MSC Santos. O volume a gente vai cobrar em cima do 20 dry. Por que eu não coloco all equipamentos? Porque dependendo da situação que a gente quer fazer essa impressão, não vai ficar legal, tá? Moeda. Então esse frete aqui eu vou comprar ele em dólar, vou comprar ele a 3.500 dólares. Só exemplo, tá, gente? Sempre exemplo. Para ele a 3.500 dólares. Vou dizer que essa taxa tem que ser apresentada, que ela é contabilizável, que ela faz parte do nosso Profit Share com o agente lá fora. Por que o sistema definiu que ela faz parte do Profit Share com o agente lá fora? Porque eu informei que ela é uma tarifa de frete, ou seja, ela vai estar impressa no AWB ou no BL e o agente vai ficar sabendo dela. Não tem muito o que a gente fazer. Terminei de fazer o lançamento, ele fala:
Você quer lançar essa taxa novamente? Porque geralmente quando a gente lança uma compra, a gente quer lançar a venda dela. Tá? Então eu falei para ele que sim e que eu quero lançar a venda. Basicamente a única coisa que eu tenho que mexer é no preço. Tá? Então ao invés de 3.500 aqui nós vamos vender para o cliente a 4.000. E na mesma situação. Tá? Veja que então nós temos $500 de profit na operação do frete e temos uma desconsolidação de $80. Tá? Então chegamos aqui em um lucro, um profit nesse processo, né, nessa cotação de 580. Esse profit ainda está faltando a gente abater daqui aquele 50% que a gente havia acordado com o agente. Tá? Então vou vir aqui, vou falar recalcular o profit share, vou marcar o frete internacional e vou pedir para o sistema calcular. Tá? O sistema calculou, vai lançar ali $250 para o meu agente. E está tudo pronto, né? Aqui a gente chegou numa situação onde a gente já pode imprimir essa cotação para mandar para o cliente, que a gente vai fazer através desse botão gerar cotação. Note sempre, gente, que a gente tem aqui em cima a parte de template, então se eu limpar o meu template, usar o template padrão do sistema, ele vem dessa maneira, mas eu posso customizar isso ocultando e apresentando o número de referência, ocultando e apresentando o cabeçalho em todas as páginas, quem é o armador e por aí vai. Estudo de custo. E aqui a gente tem um disclaimer do sistema, né, avisando que se a gente imprimir ela como estudo de custo, a gente pode ter um resultado inesperado, né, um total geral afetado. Por quê? Porque o estudo de custo seria basicamente o seguinte, gente. Nós teríamos um container, um volume 20 dry, por exemplo, e um volume 40 dry, e as taxas locais seriam replicadas nesses dois containers. Mesmo a gente lançando elas uma vez só, na cotação elas apareceriam nos dois. Por isso que o total pode ficar comprometido. Tá? Quer evitar isso? Pode desmarcar aqui o estudo de custo, mas geralmente o cliente quer ver as taxas locais em todos. Tá? E mesmo as taxas que são por documento, como é o caso do BLFI, por exemplo, ele quer ver nos dois. Por isso que essa opção chama estudo de custo. Então vamos gerar o PDF. Perfeito, aí ó, a cotação gerada. Isso aqui é um PDF, tá, gente? Ele foi gerado baseado nas informações que nós inserimos. Veja que nas taxas aqui nós temos somente as vendas para o cliente. Então temos 3 vendas aqui no destino, né? 3 taxas no destino, uma taxa, que é a taxa de frete, fazendo parte aí do frete. Neste momento, o sistema não faz nenhuma conversão. Então você pode notar que nós temos aqui um total em dólar que a gente está apresentando para o nosso cliente e um total em real. Tá? Não há nenhuma conversão até o momento. As conversões, né, os câmbios, as tarifas de câmbio vão ser aplicadas a partir da operação e até o financeiro. As notas e condições que nós cadastramos lá no começo, na área de configuração do sistema, naquela engrenagemzinha no menu, elas vão aparecer aqui. E o Eduardo, ele não tem e-mail cadastrado lá no perfil dele no sistema, nesta empresa, por isso que o e-mail dele não apareceu aqui embaixo, senão teria aparecido. Bom, feito isso, que opções nós temos? Neste momento nós temos o anexo aqui, que é a cotação emitida, tá? A primeira emissão dela foi agora, e só houve uma, né? Então o horário é igual. Nós temos a opção de visualizar, de fazer o download. Quando a gente está falando de arquivos de um processo, nós podemos disponibilizar no Web Tracking para o cliente, tá? Lá na área do cliente, e excluir. Também podemos fazer o upload de algum arquivo que o cliente me mandou, um packlist, alguma coisa que interesse para a gente pode subir aqui, ou enviar diretamente para o cliente desde que tenhamos aí um SMTP cadastrado no sistema. Tá? Então aí eu posso escolher qual é o arquivo que eu quero enviar, para quem é o contato, posso colocar outros contatos em cópia, outros contatos de outras maneiras, defino um assunto e um corpo para o e-mail. Tá? E aí eu posso enviar isso daqui de dentro, direto de dentro do sistema, sem ter que fazer o download, anexar no meu Outlook ou utilizar um webmail para fazer o disparo. Se for a opção da empresa, também não tem problema, você pode fazer o download aqui, ou aqui na área de visualização também, tá? Existe o botão de download e de impressão, você pode fazer o download direto daqui ou daqui, anexar no seu Outlook e mandar para o cliente. Tá certo, gente? Com isso a gente fecha aí essa parte de cotação simples, né, do arroz com feijão, 1 para 1, aí, um master, um house, uma cotação tranquila. E na próxima aula nós vamos ver como é que ela vira um processo no sistema. Tá legal? Um
Um abraço pessoal, até a próxima aula.